Paulo, boa noite, Cassiano, boa noite, Paulo. Você acha possível que as teses em Azul e Grupo Casas deram ruim? Azul está em 1,26. Impossível passar do preço médio de 5, professor. Não concorda? Desculpe a sinceridade. Abraço. Não tem problema você falar nada. Não dá para falar desculpe a sinceridade, porque isso não é sinceridade. Se não me engano, foi você que veio aqui outra vez, tá? E falou que não dava para passar do meu preço médio de Grupo Casas Bahia. E passou recentemente aí. Certo? Derreteu depois, tá? Mas passou com folga aí dos 11 e pouco. Eu, inclusive, postei no canal e tal, dei risada, blá, blá. Então, assim, Grupo Casas Bahia foi de 2 e alguma coisa para R$11. Ambipar, R$8 para 270. Ocean Pact, 1 e alguma coisa para R$7, chegou a bater em R$7. Eu não tô entendendo de onde é que você tira que não dá para passar. Então, assim, muita tentativa de previsão, muita massa sensitiva, sabe? Enquanto você continuar tentando adivinhar preço, qualquer pessoa, desculpa, não é você especificamente, qualquer pessoa que ficar tentando adivinhar preço vai continuar tomando nas costas, porque, e eu tô falando bola nas costas, né? Porque assim, de não ver de onde é que tá vindo a bola, jogo de futebol, só para deixar claro. Mas assim, a ideia de querer prever a oscilação de preço é ridícula. Já falei 10 vezes, mostrei 10 vezes, exemplifiquei. Então, assim, querer prever para onde é que vai ou não vai o preço, olha o exemplo de Ambipar, certo? De R$8, e R$8 foi o que eu paguei. Ele chegou mais baixo, se não me engano, para 270. E aí, vai discutir como, certo? Lá não tem como. Claro que tem. Claro que tem. É só o mercado acordar só a realidade se impor. Você tem, nesse momento, só para dar uma ideia de pressão, de dinâmica de pressão de preço, só para aproveitar aqui o haterzinho que sempre repete a mesma pergunta. Agradeço que tenha feito a pergunta e não um comentário vazio. Mas aproveitando isso, você vê, por exemplo, a gente tem um cenário de risco percebido muito alto. Então tem um fluxo monetário gigantesco que estava na bolsa que saiu fora. Isso daí, por si só, reduz violentamente capital alocado, reduz demanda, por conseguinte, tende a baixar o nível dos preços generalizadamente no mercado brasileiro, certo? Esse é o ponto 1. Tá? Então, assim, como é que você acha que reage esse fluxo que está de fora quando eu olho um horizonte com possibilidade aí de renovação política, com Tarcísio entrando, por exemplo? Você acha que não tem um pedaço de dinheiro que volta? Esse é o ponto 1. Esse pedaço de dinheiro que volta, ele não vai entrar comprando. Aquilo ali empurra o preço para cima, em geral. Tá? Ponto 2. Quando eu vi agora o Banco Central reduzir aumento de juros para meio ponto percentual. O que você acha que acontece daqui a um pouco? Talvez auxiliado, inclusive, por a entrada de Tarcísio ou alguma coisa assim. E eu estou chutando Tarcísio só para dar um exemplo claro aqui, para dar uma ideia. Tá? Mas começa a entrar Tarcísio, tal, não sei o quê, com fala de austeridade, blá, 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 você começa a ter o quê? Redução na expectativa de inflação e aí, por conseguinte, alívio mais forte para o Banco Central, começa a mirar os juros para baixo. O que você acha que acontece com o fluxo monetário que estava lá fora? Quando juros começa a mirar para baixo e tem a soma ali do negócio do Tarcísio. Como é que você acha que fica? Se quiser ver separado, para ver separado. Juros mirando, começa a mirar para baixo, com resolução de questão inflacionária. Como é que você acha que fica o negócio? Como é que você acha que fica o fluxo monetário? E não volta para o mercado financeiro, não volta para a bolsa, certo? As questões lá de fora com comportamento errático do Trump, afetando ainda mais o arrefecimento do crescimento global, deixando menos interessante os mercados de alocação lá fora. Você acha que isso daí também não ajuda com o fluxo monetário? Então, assim, isso daí eu não estou falando nem de realidade sem pôr, eu estou falando só do que claramente se vê com relação à macroeconomia brasileira e global, que claramente leva só isso, sem pensar em realidade sem pôr nada, só de você ver cada vez mais como mais interessante a alocação no mercado financeiro brasileiro, seja daqui de dentro de renda fixa para dentro, seja a galera que estava fora para dentro, seja o oba-oba de alguns ativos começarem a crescer muito fortemente, ou a coisa crescer como um todo, só pelo fluxo monetário, só por isso, sem pensar em tese de investimento, só por isso você tem contratado, num médio prazo aí, talvez longo prazo, mas imagina médio prazo, você tem contratado uma entrada, uma injeção de grana violenta no mercado. Essa injeção de grana por si só vai jogar preço de ativo em geral para cima, tá? Isso daí, só para falar ali do como é possível, sim, não só é possível, como tem uma boa dinâmica contratada. Tá? Outro ponto, quando você começa a ver arrefecimento do crescimento global, redução de preço de commodities, isso afetando positivamente a inflação, no sentido de redução, deflação, tá? Redução do nível de inflação, deflação, talvez alguns períodos deflacionários. Quando você começa a ver isso, você começa claramente a ver a dinâmica mais positiva para a redução de juros. Aí você olha um pouquinho no horizonte, você começa a ver essas operações que estão falando que vão quebrar e blá, 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 porque tem dívida alta. O que acontece com essas operações? Como é que é o ponto de vista com relação a elas? Como é que o mercado passa a ver elas? Depois que eu começo a ver que a dinâmica de juros é de queda. Elas aguentaram juros altos. Como é que você acha que as operações são vistas se elas aguentaram juros altos?
e agora os juros começam a cair. O que você acha que acontece com o preço delas? O que você acha que acontece com o fluxo monetário? Esse é outro ponto que eu acho que muita gente não está vendo, certo? Novamente, nada a ver com a tese de investimento, 100% coisa fora das operações. Outro ponto violento que tem que levar em consideração é o quê? Quando você tem, especialmente ali os casos que você citou, de Grupo Casas Bahia Azul, a precificação do ativo é afetada não pura e simplesmente por uma questão de muita gente ver elas como negativa. Ali você tem um efeito agressivo do fato de o quê? De você ter muita pressão negativa por venda descoberta. E aí você fala, ai, Cassiano, mas assim, venda descoberto, você tem a galera comprando, você tem venda descoberta. Mas quando a galera está comprando, ela tem que alocar 100% do capital para comprar, certo? Quando eu compro uma ação da Azul em 1,26 reais, tá? Vamos supor 2 ali, só para o número fechar bonitinho. Quando eu compro uma ação da Azul em 2 reais, eu estou botando 2 reais por ação. Então, quando a minha força compradora exige um bloco de grana muito diferente do que a força vendedora. Porque a força vendedora, eu estou recebendo a grana da venda descoberto e eu estou pagando um delta daquilo pelo aluguel das ações. Então, eu consigo fazer uma força negativa vezes e vezes maiores do que a força compradora conseguiria em qualquer situação, pura e simplesmente por uma dinâmica de necessidade de alocação de caixa que no caso do vendedor é muito menor do que no caso do comprador. Então, aquele preço ali de 1,26 tem uma pressão extremamente negativa que não é realista, que é pura e simplesmente por especulação financeira. Aquilo dali eventualmente vai ter que ser fechado. A hora que aquilo ali for fechado, eu tenho uma pressão desproporcional por exigir muito menos alocação para fazer um estrago gigantesco que vai para algum lugar. E aí a gente vê casos como, por exemplo, a Ambipar, certo? Indo de 8 para 270. Por quê? Porque a pressão negativa não era realista. A pressão negativa era a gente alavancando o capital, que não tem. Que não tem, que eu quero dizer, não é nem que não tem dinheiro. É que não tem a necessidade de alocar, porque eu estou alocando na base do aluguel de ações. Cada ação, eu não tenho que comprar ação, eu tenho que alugar ação. E aí é um delta do preço. Então eu consigo fazer, com o dinheiro que eu usaria para comprar e empurrar para cima, eu consigo fazer trocentas vezes mais para baixo. Certo? Então ali eu tenho naturalmente uma pressão negativa que eventualmente vai ter que ser desfeita. Volto a reforçar, se eu vejo aquela dinâmica que eu comentei anteriormente, que parece bem contratada, arrefecimento do crescimento global, redução de preço de commodity, mudança aí possível no ciclo político, começo de redução, mesmo no nível que está agora, a gente começa a ver um platô ali nos juros, começo de redução do ciclo de juros. Você acha que isso daí não vai forçar aquelas posições ali serem desfeitas? E o que acontece quando isso acontece? Então, assim, volto a reforçar, quer tentar prever preço? Não tem nenhum problema. É completamente fora da casinha, é um chute descabido, que não faz nenhum sentido. Não existe nenhuma forma de prever oscilação de preço, mas se você olhar a dinâmica que está montada, não parece ser sustentável por muito tempo esse tipo de coisa. Mas volto a reforçar, é só entrar vendido que não tem problema nenhum. Com relação à primeira parte da pergunta, que aí é outra questão, as operações da empresa, as teses terem dado errado, eu não vejo nenhuma motivação para isso. É só você ver. No caso da Azul, recorde atrás de recorde da parte operacional, foi falado, se não me engano, pelo Luizão aqui, certo? A questão ali de, a questão é só alavancagem. Sim, a questão é só, pura e simplesmente, a estrutura de capital. E você tem uma dinâmica de uma dinâmica muito estimulativa de uma atividade, de uma atitude proativa dos credores, para que a empresa que está operando muito bem consiga ter um horizonte de pagamento que não seja um problema. Por quê? Porque eu quero receber meu dinheiro de volta, eu como credor, certo? Eu quero, como credor, receber meu dinheiro de volta. Eu olho para o horizonte e vejo que a operação está rodando muito bem. Não tem por que eu querer afogar a operação. Não tem por que eu querer passar a corda no pescoço da operação, porque eu quero receber meu dinheiro. Não, vou dar um pouco mais de prazo, vou cobrar um pouco menos, não importa, eu quero receber meu dinheiro. Eu como credor, eu não quero que a operação afunde. Eu não ganho nada com uma recuperação judicial e um haircut de 70% da dívida. Eu tomo na cabeça. Então, para mim, como credor, é muito interessante que eu olhe aquele longo prazo e veja, pô, a operação está indo super bem. Me custa zero ajustar aqui. Que foi... Cassiano, de onde é que você tira isso? Foi o que foi feito exatamente com o Grupo Casas Bahia. Com o Grupo Casas Bahia, você viu uma operação que ia passar, nem estava operando tão bem na época que fez. Hein? Na época que fez, eles deram um plano que os credores confiaram e falaram, não, você vai nesse plano e aí você vai melhorar violentamente a operação. Eles falaram, vamos fazer. Aquilo ali foi na base da confiança, não foi nem na base da entrega. A Azul está entregando o EBITDA recorde direto. Naquela época que foi feita com o Grupo Casas Bahia, foi só na base do La Garantia Soy Yo. É só do tipo assim, eu espero, esse é o planejamento, acho que a gente consegue fazer. Mostraram o plano, botaram à frente e os credores falaram, não tem problema. A gente alivia tudo, reduz custo, alonga a dívida, zero de problema. Joga o bloco todo lá para 2030, não tem rolo nenhum.
E 2030 não foi um chute, é 2030 o bloco todo. Da Azul. Da Azul não, da Bahia, da Grupo Casas Bahia. A Azul é 2028, certo? Então, assim, eu não vejo nenhum negócio de a tese dando errado. A tese, o preço ali, quer falar, não quer falar, eu não tenho como falar que não, porque, como eu disse, não tem como prever a oscilação de preço, certo? Agora, com relação à tese, tem evidência empírica em todas as análises, mostrando claramente uma dinâmica que está melhorando constantemente. Você olha o horizonte, a gente se vê lá na frente, certo? Mas assim, Ocean Pact, tem um histórico aí gigantesco de operações que falaram a mesma coisa. A tese de investimento, a operação da empresa, zero, mas zero preocupado. Zero preocupado mesmo. Com relação ali ao preço, aí a gente vê com o tempo, não adianta querer ficar discutindo o preço, porque não tem como prever, nem para mim, nem para você. Certo? A diferença é que eu entendo que não tem como prever e você claramente não entende. Mas assim, a questão de discutir qual preço vai chegar, não vai chegar. Longo prazo a gente vê. Tá? Mas com relação à operação das empresas, mas zero preocupado. E obrigado que você quer virar uma seleção maravilhoso para explicar, tirar um monte de dúvida, tudo ao mesmo tempo.